Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de agosto. Hoje é sábado, todo sábado é dedicado à Mãe de Deus e nossa, Maria Santíssima. Nós somos convidados a celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. Bom, por que Maria é honrada no dia de sábado? Sobretudo pelo sábado santo, em que em seu coração humilde, a fé da igreja foi protegida. Que o Senhor nos ajude, por intercessão da Mãe Santíssima, a guardarmos a fé. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então, Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Conforme nos diz o documento de Aparecida, no número 272, a mãe de Jesus cria comunhão e educa para um estilo de vida compartilhada e solidária, em fraternidade, na atenção e acolhida do outro, especialmente se é pobre ou necessitado. Celebremos com as mesmas disposições da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Amados irmãos e irmãs, além do Evangelho de hoje, contamos com a primeira leitura que está no livro de Josué, capítulo 24, versículos de 14 e 19. O que fala então este livro? Agora, pois, teme o Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servir ao Senhor. Então, este forte convite do povo de Israel a servir o único Deus vivo e verdadeiro. Eles saem, sobretudo, da terra do Egito, seus antepassados, sobretudo Abraão, sai, amados irmãos e irmãs, da terra da Mesopotâmia, e então muitas das tradições acabavam, de certa forma, sendo transferidas, vividas pelo povo. Então, o Senhor, o Deus da vida, fala, por meio de Josué, para que o povo possa temer ao Senhor e possa servi-lo de coração íntegro. Entenda temer não no sentido de ter pavor e horror a Deus, muito pelo contrário, é ter um coração que verdadeiramente se machuca quando ofende aquele que tanto ama. Que o Deus da vida nos ajude, amados irmãos e irmãs, a ter este temor a Deus, que nos ajude a amá-lo de todo o coração, a não ofendê-lo por nossos pecados. Pequeninos somos, pecadores somos, mas, Senhor, nós vos suplicamos, não leve em conta as nossas faltas. Queremos vos amar de todo o coração. O Salmo 15 nos diz: o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a razão do meu viver, a razão do meu cantar.
Então, o Deus da vida, amados irmãos e irmãs, é a porção da nossa herança, daquilo que temos de mais precioso. É o Deus que nos ama, é o Deus que nos convida a estar em sua presença, é o Deus da vida que nos chama a partilhar dos sagrados mistérios da vida e vida plena. Por fim, o Santo Evangelho nos convida, amados irmãos e irmãs, a olhar para a pureza e inocência das crianças. A palavra nos diz que eram levadas crianças a Jesus para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos queriam proibi-las de chegar próximo a Jesus. Eu fico pensando, amado irmão, amada irmã, como inclusive as nossas realidades atuais, onde muitas vezes as nossas crianças, tem crianças que são mais quietinhas, outras um pouquinho mais agitadas, enfim. Então acredito que na época de Jesus não era diferente. Então, muitas crianças se encontravam ali, havia brincadeiras, alegria, enfim, tantas coisas. E, sobretudo para a cultura do contexto, a criança não tinha voz nem vez. Era a partir da maturidade que o homem, sobretudo, tinha a autoridade, então, de ser ouvido, de ser respeitado. Quando, então, essas crianças começam a ir ao encontro de Jesus, sobretudo, os discípulos ficam com o coração inquietos, porque, de certa maneira, Jesus está deixando de dar atenção para os adultos e agora está empreendendo atenção aos pequeninos, às crianças. E olha o ensinamento que Jesus dá aos discípulos e a cada um de nós. Deixai as crianças, não as proibais, de virem a mim. Então, as crianças têm o direito, a autoridade de ir ao encontro do Senhor. Agora, a grande pergunta que fica a cada um de nós, sobretudo você que é pai, você que é mãe, os filhos têm direito a ir ao encontro, amado irmão, amada irmã, de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, ir ao encontro não significa simplesmente trazer o teu filho à catequese, mas muito pelo contrário, é uma reflexão voltada à nossa vida familiar. A educação na fé, primeiramente, deve vir do lar, da casa, dos pais. Deve-se ter este ambiente, de fato, do encontro com o próprio Senhor. Vem o padre agora dizer que nós precisamos viver a oração constantemente e o dia todo vivendo esse... Não, amado irmão, amada irmã, entenda, não é viver a oração constantemente, mas é fazer da tua ação oração. É fazer da tua vida, de fato, essa comunhão com o Senhor, de tal modo que o teu filho, a tua filha, já desde casa, tenha este desejo de ir ao encontro do Senhor. Quão grata é a alegria, muitas vezes, de observarmos na caminhada, quantas crianças que já desde pequena, pelo exemplo do pai e da mãe, têm o desejo profundo de estar vindo à igreja, participando das celebrações eucarísticas. Enfim, nós suplicamos ao Deus da vida e ao próprio Senhor Jesus Cristo que possa manter estes pequeninos com este mesmo desejo, que sejam de fato, no futuro, homens e mulheres que tenham este anseio de ir ao encontro do Senhor, de dar testemunho do Cristo vivo, de viver a vida de igreja. Nós temos uma mãe que nos ama e nos protege, que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, cujo sábado é dedicado a ela, nos ajude, amados irmãos e irmãs, a ter a pureza de coração de uma criança e que possamos também ter esta confiança irrestrita, tal como a criança que se lança aos braços do pai ou da mãe, na firme confiança e esperança de que tanto o pai como a mãe irá segurá-lo. Nós precisamos nos lançar nos braços de Deus. Tenhamos a ousadia de criança, tenhamos a pureza
e a inocência dos pequeninos, tenhamos, por fim, a capacidade de não guardar rancor em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.